Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de fazer uma análise hermética sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1939 e 1945 e tem esse nome porque envolveu basicamente o mundo inteiro. Quase todos os continentes foram envolvidos nessa guerra. De um lado, nações como Estados Unidos, União Soviética, a Inglaterra, a França, o Brasil, a China, contra as forças do eixo, que eram basicamente a Alemanha, o Japão e a Itália. Isso é um reducionismo dos países que realmente compunham esses grupos, porque o mundo ficou muito dividido. Alguns países foram para o lado do eixo, apoiaram o eixo de forma, olha, estamos do seu lado, beleza? E outros países apoiaram os aliados também, olha, estamos do seu lado, mas não efetivamente apoiaram com tropas, simplesmente ficaram meio que ou neutros, como foi o caso da Suíça, ou apoiavam o regime nazista, no caso do eixo, como foi a Espanha, que vivia ali a sua guerra civil, mas tinha um ditador também no poder, que era o Franco. Enfim, pra gente entender a Segunda Guerra, a gente tem que voltar um pouco na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também foi deflagrada pela Alemanha, ela perdeu a guerra, e em 1918, ela já assumindo que tinha perdido a guerra, começou as suas tratativas para poder assinar um tratado de derrota da guerra. Esse tratado vai ser assinado oficialmente em 1919 e é o Tratado de Versalhes. Basicamente, o que esse tratado dizia: olha, Alemanha, você precisa devolver as terras que você tomou, você precisa ressarcir os países que tiveram prejuízo na guerra e ainda você vai se comprometer a não mais produzir armas e a sua indústria bélica vai ser abolida. Mas não era só isso, a Alemanha também deveria perder parte das suas colônias no oceano. Era muito comum, né, naquela época da Europa, ter ainda os impérios por aí com as suas colônias em outros países, mas a Alemanha teve então que devolver muitas dessas terras, e isso causou no povo alemão um sentimento de injustiça. Eles achavam que esse tratado era muito pesado, exigia muitas coisas do povo alemão, e principalmente essa dívida que a Alemanha tinha que pagar para os países que sofreram alguma coisa durante a Primeira Guerra Mundial era algo que jogou a Alemanha num caos econômico imenso. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa dívida, a Alemanha só acabou de pagar essa dívida no ano de 2010, quase 92 anos depois que a guerra terminou. E motivados por esse sentimento de injustiça, de caos econômico, os alemães começaram a se tornar cada vez mais nacionalistas, tentando defender a ideia do seu povo, defendendo que seu povo quebrasse aquele tratado que fazia com que a Alemanha não conseguisse crescer economicamente. E foi no meio dessas vozes que algumas pessoas se aproveitaram para criar uma situação e chegar no poder, justamente se valendo desse tipo de discurso. E é aqui que a gente vai começar a nossa análise hermética, visto que o hermetismo, enquanto filosofia, prevê que a humanidade tende a entrar em processos cíclicos, que o ser humano tende a repetir os seus erros, muitas vezes em outras espirais de consciência, com a consciência um pouco mais elevada, mas que no fundo, em essência, são a mesma coisa. E é muito importante a gente falar disso agora, porque o mundo vem passando novamente por uma onda de autoritarismo, ondas essas que flertam com o fascismo, ondas essas que estão mexendo com algum tipo de nacionalismo exacerbado, o que é muito diferente de patriotismo. Um patriota é aquele que defende a sua pátria, que faz de tudo melhor pela sua pátria e se torna um ser humano melhor dentro da sua pátria. O nacionalista, ele acredita que a sua forma de enxergar a cultura da sua pátria é a única válida e que isso tem que ser uma base provavelmente em algo muito antigo, que reforce algum tipo de tradição, desmerecendo completamente as mudanças culturais que um país, uma nação, um povo, uma língua podem sofrer e sofrem ao longo do tempo. Por volta então de 1933 na Alemanha, o Hitler vai assumir como chanceler, o partido nazista vai tomar a posse do governo, ele tinha sido colocado ali como um chanceler, e depois com a morte do que era o presidente até então, ele se torna o Führer, que é uma
palavra para líder, aquele que lidera, aquele que mostra o caminho. Então ele acaba unindo esses dois cargos e toma para si um poder bem maior, começando a instaurar na Alemanha uma ideia de ditadura. E para isso ele vai fazer uma série de coisas. Ele tem uma história bem controversa, ele foi preso por causa de um motim, ele foi um artista fracassado, ele não gostava muito do que o pai impunha a ele para trabalhar no serviço público, então ele foi considerado inapto numa série de coisas, como por exemplo na academia de artes. Isso foi frustrando ele e ao mesmo tempo ele foi renegando um pouco os laços austríacos. Hitler era austríaco, ele foi renegando isso porque existia lá uma monarquia dos Habsburgo que ele queria, que ele achava que aquilo era decadente, e ele olhava para aquele modelo alemão em que tinha o Kaiser da Primeira Guerra Mundial e ele se espelhava naquilo. Com o tempo ele foi renegando a sua cidadania austríaca para se tornar um cidadão alemão e assumir que era alemão e tudo. E aí uma série de fatores foram acelerando o processo e abrindo caminho para que o Hitler conseguisse impor dentro da Alemanha a sua forma de pensar. Então você tem um povo que está extremamente insatisfeito economicamente, com muitos problemas, e você tem um líder que está prometendo que vai resgatar esse orgulho do povo alemão e vai quebrar o Tratado de Versalhes. E esse cara começa, através desses discursos extremamente inflamados, prometendo o impossível, prometendo grandes mudanças, ele consegue então seduzir boa parte do povo e se tornar o chanceler, como eu disse. Ele não conseguiu se tornar o presidente, vamos dizer assim, mas se tornou o chanceler. E aí, quando morre esse presidente em 33, ele junta os cargos e se torna um protótipo de ditador nesse momento. E aí começam as mudanças. O partido nazista, através da ideologia que o Hitler e outras pessoas como o Himmler, por exemplo, trouxeram para dentro do partido, eles eram contra o que eles consideravam raças inferiores ou, por exemplo, pessoas com algum tipo de deficiência física. Eles começaram a desenvolver um gás dentro da Alemanha para matar os alemães que tinham deficiência mental ou física. E foi daí que vem o gás e as experiências que vão ser feitos depois nos campos de concentração para exterminar os judeus, que eram considerados pelo Hitler como uma sub-raça. Ele desenvolveu esse sentimento semita dele na Áustria. Já vem desde isso. Isso a gente pode ver no livro que ele mesmo escreveu, o Mein Kampf, que é o livro onde ele deixa claro o ódio dele pelos marxistas, pelos comunistas, pelos judeus, pelos ciganos, por tudo aquilo que foge do que ele acredita ser algo natural. Então olha só, se a gente não está vivendo isso de novo, o quanto em muitos lugares do mundo, não só no Brasil, tudo que não é natural aos olhos de alguém que julga perante o que ele acredita que é natural ou não, esse algo é afastado, é colocado de lado ou, em muitos casos, é morto, sofre algum tipo de violência física que pode levar até a morte. Então o Hitler criou uma grande narrativa de que existia um grande inimigo, que eram os judeus. Por quê? Porque os judeus tinham muito dinheiro e ele precisava de dinheiro para financiar uma guerra, porque ele queria invadir outros territórios, ele queria continuar a política expansionista alemã, e ele precisava tirar esse dinheiro de algum lugar, e aí achou um bode expiatório ali no meio, usou uma justificativa cristã para poder fazer isso com os judeus, dizendo que foram os judeus que colocaram Jesus na cruz, mas na verdade isso tinha um fundo muito mais econômico e um fundo de um ódio pessoal ali, de uma elite que tinha esse ódio dos judeus, se sentiam meio que com inveja, porque os judeus ali tinham dinheiro, eles não tinham, como é que pode ter os caras prosperando tanto, e nós, enquanto aqui, o povo alemão, o povo originário dessa terra, nós temos que pagar essas dívidas monstruosas da Primeira Guerra Mundial. Somado a isso, você tem uma ordem esotérica ali por trás, a Sociedade de Thule, colocando essas ideias eugenistas, essas ideias de que povos inferiores, raças inferiores existem, que existem raças superiores. Aí eles vão deturpar a teosofia, enfim, é uma baita de uma salada de fruta que foi criada ali dentro para justificar o injustificável, que era olhar para um outro ser humano e matar ele porque ele era de uma raça diferente. E aí a gente tende a, durante a história, retomar ciclos. Então, de novo, a gente passa por problemas de autoritarismo, a gente passa por problemas onde um nacionalismo é exaltado em vez de um patriotismo, e isso leva as pessoas a confundirem o que é uma coisa ou outra. Isso leva com que os políticos vendam uma ideia de que existe um país ou um local
que é o local mais a ser seguido, que é o modelo econômico e o modelo cultural que a gente tem que seguir. Para a Alemanha nazista, era a Alemanha da Primeira Guerra. Mas ainda antes, era a sociedade nórdica, os hiperbóreos, aquela sociedade mitológica onde tinha os grandes deuses nórdicos, a raça superior, segundo os nazistas. Então eles tinham esse ideal. E aí quando a gente olha o mundo para esses países que estão chegando no autoritarismo, normalmente esse autoritarismo, ele não propõe nada novo, ele propõe algo antigo. Ele sempre fala, vamos retomar a nossa tradição, vamos retomar ao seio da nossa religião, vamos levar o nosso caminho cultural de acordo com tal país, que é o nosso modelo econômico cultural. Ou seja, é um grande desastre para qualquer país, porque nenhum país vive no passado mais. Aquele passado já foi, e nenhum país é o outro país. Nenhum país pode copiar o modelo que aquele país usou para chegar onde chegou, porque aquilo foi no passado, usando de técnicas, de indústrias, de tecnologias que viveram no passado, que não existem mais hoje. Hoje a gente tem que olhar para tecnologias do futuro, para coisas do futuro, senão o país vai sempre estar atrasado. E essa é uma péssima ideologia, como eu disse, porque a maioria dos países que tem essa ideologia continuam vivendo 60, 50 anos atrás. Não é muito diferente do caso, infelizmente, do nosso país. Ainda tem muita gente que acredita que olhando lá para o passado, para o modelo econômico dos anos 40, 50, 60, é que o Brasil vai crescer. A gente já está em 2021, esse vídeo está sendo gravado em 2021. O Brasil precisa ser o país do futuro, como a gente sempre ouviu falar, mas um país do futuro que tem a sua cultura, que tem a sua forma de crescimento, que olhe para dentro de si, aí sim, com esse patriotismo, com uma maneira de fazer seu país crescer de maneira saudável, e não olhar para coisas de 60 anos atrás. Não funcionam mais, não cabe mais no mundo de hoje. E esses são ciclos que se repetem. Como esses autoritarismos ao longo da história, e agora a gente vê em alguns países no mundo, esses autoritarismos, eles não têm uma base, então eles acabam copiando outras bases. E aquilo que não funciona dentro da base deles, eles jogam para o time do inimigo. É sempre importante ter um inimigo. Esse inimigo, ele é justamente a bandeira que deve ser atacada. É o ponto em que toda aquela base tem que ter em comum para lutar junto. Então, para os nazistas, quem não concordava com eles era diferente, era de outra raça, era o inimigo. E aí você tem os grandes inimigos, né? Primeiro, o comunismo, o marxismo. Então, no início ali, o Hitler conversava com os líderes da União Soviética, tinha uma certa amizade, mas a hora que a guerra começou, eles não quiseram nem saber. Falaram, agora a gente vai contra os comunistas, contra os judeus e contra o Ocidente doente, que está com o capitalismo doente. Aqui nós vamos formar um novo império alemão, nós vamos ressuscitar o Reich, né? O Reich, o império. Então, o Hitler se via muito como esse novo Kaiser, esse novo imperador, essa nova pessoa que tinha capacidade de trazer a Alemanha de 40 anos atrás para o novo milagre econômico, para a Alemanha se tornar novamente a grande Alemanha da Primeira Guerra, pré-Primeira Guerra Mundial. Então, hermeticamente falando, eu sei que muita gente torce o nariz quando a gente fala, tal fulano é fascista, tal fulano não sei o que. Muitas vezes realmente a gente exagera ou traz o fascismo para dentro de algo que não é. Mas a gente tem que estar sempre muito alerta, porque esses sinais, eles não são iguais. Não dá pra gente chegar e falar assim, tal fulano de tal país, ele não é igual ao Hitler, porque olha só, o Hitler fez isso, mas esse cara fez aquilo. Não importa, a questão não é o que é igual, a questão é o que é como, o que parece, porque a gente tá vivendo uma outra época, com outro nível de consciência, mas no âmago, na essência, as coisas se repetem. Vê a pandemia, por exemplo, as mesmas coisas que estão acontecendo nessa pandemia de 2019, 2020, 2021, aconteceram na gripe espanhola. Negacionismo, pessoas que não queriam usar máscara, e aí quando começou um lockdown, que a pandemia começou a arrefecer. Então assim, a gente tem a gente tem a história para contar o que aconteceu, e a gente tende a repetir, porque a maioria das pessoas esquece da história. E se a gente esquecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as coisas vão acontecer, talvez não iguais o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas coisas parecidas vão acontecer. Então a gente tem que estar atento aos sinais, a gente tem que estar atento
esse processo humano de repetir a sua história. Parece que cada geração precisa repetir aquela história para viver aquela história e dali em diante ficar mais forte, mais experiente, mais sábio com relação às armadilhas que normalmente nós humanos mesmos colocamos por aí. Então, mesmo que você esteja aí num momento politizado de polaridade agora na política, mesmo que você esteja muito fechado numa ideia ou na outra, abra um pouco sua cabeça, perceba os sinais de algumas coisas, de um lado, de outro, não importa em que polo que você está. Perceba alguns sinais, olha para a história, pesquisa e não tenta fazer um comparativo de como uma coisa é igual a outra, mas tenta perceber a essência de certas atitudes. Por que alguém iria contra um órgão específico de combate à corrupção? Por que alguém acabaria com o órgão de combate à corrupção? Esse tipo de sinais, eles são muito claros para nós, de que ali existe uma tentativa de um autoritarismo. E aí esse autoritarismo, ele nasce do seguinte: olha, eu preciso fazer o que eu preciso. E isso é o melhor que eu preciso fazer para o nosso povo. Mas para isso eu vou ter que quebrar alguns ovos aqui para fazer esse omelete. E essa é a justificativa que muita gente compra, muita gente acredita, muita gente realmente acha que vamos dar todo o poder que a gente pode para essa pessoa fazer o que ela quer, porque o que ela quer é o que vai salvar o nosso país. E foi exatamente isso que os alemães fizeram. E é exatamente por isso que a gente olha para lá e fala assim, mas como é que os alemães concordaram com essas coisas? Olha hoje, olha o quanto tem gente concordando com coisas como, por exemplo, homenagear o torturador. Olha como a gente tem hoje pessoas que estão secas para entregar sua liberdade a qualquer custo para qualquer pessoa. Eu não estou falando de um país específico, não. Estou falando do mundo como um todo. Pessoas que estão secas para entregar sua liberdade para alguém, para que essa pessoa tome conta da vida dela e proteja ela dos inimigos que existem por aí. Só que normalmente esses inimigos são criados por aquela pessoa. E foi assim que o povo alemão caiu num conto da carochinha. Povo alemão que tem vergonha do que aconteceu na Segunda Guerra até hoje. Povo alemão que sabiamente construiu uma série de museus para contar a história do que aconteceu lá, para que ninguém esqueça. É só ir lá, fazer uma breve visita para você ver em que ponto o ser humano pode chegar e que a gente não precisa repetir isso. A gente tem, falando de política, né, a gente tem ditaduras extremistas de esquerda, de direita. Direita é o caso do nazismo, esquerda, como a gente teve algumas ditaduras comunistas que mataram um monte de gente também dentro do país. A gente não precisa repetir isso. Só que lembrem-se, um oposto se alimenta do outro oposto. Esse oposto precisa do outro. E esses extremos quase se tocam. Por isso que existe às vezes muito debate com relação a alguns tipos de ditadura, se aquilo era uma ditadura, se não era, se aquilo era de direita, se era de esquerda, porque elas são tão próximas em sua essência que elas quase se tocam, mas elas têm características específicas, e são essas características que são sinais que a história nos mostra e que a gente precisa olhar. Então toma cuidado, estuda um pouco de como é que a Segunda Guerra começou, como o Hitler proibia, por exemplo, o armamento da população geral, mas tinha uma elite que ele liberava as armas, ou seja, quem tinha grana, quem era amigo dele. Percebe, por exemplo, um discurso de Hitler de março de 1933. Dá uma lida naquele discurso. Vocês vão ver muita confluência com o que vocês ouvem de muitos líderes ou de muitos políticos ao longo do mundo. Percebam como um cara que era um estrangeiro, era um austríaco, conseguiu fazer com que o povo alemão, machucado pela perda de uma guerra, machucado pelas mazelas que eles tinham ali econômicas por causa dessa dívida que eles tinham que pagar, se elevassem a um nacionalismo e fizessem desse nacionalismo uma grande ditadura assassina que acabou matando um monte de gente e provocando milhões e milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. Bem, e como tudo é cíclico, a Alemanha perdeu a guerra de novo, como a gente sabe, perdeu 1/4 dos seus territórios, ficou proibida de novamente ter uma indústria bélica, e aí a ONU nasceu, o Pacto de Varsóvia nasceu, a OTAN nasceu, uma série de coisas para cuidar de que isso não acontecesse de novo. A gente sabe até 1989 a Alemanha ficou dividida, tinha o Muro de Berlim que dividia a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Então assim, ciclicamente a Alemanha tentou sair do ciclo fazendo a mesma coisa e caiu no mesmo problema que ela tinha durante a Primeira Guerra Mundial. Dessa vez a Alemanha
resolveu que não vai mais fazer isso de forma bélica, então a Alemanha está lá na boa, na dela, uma economia crescendo na Europa, uma economia recebendo hoje pessoas de outros países, refugiados. Então o próprio pensamento do povo alemão mudou muito com relação a isso, por causa das coisas que aconteceram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Bem, galera, espero que vocês tenham assistido esse vídeo de cabeça aberta. Isso aqui é uma reflexão hermética, uma reflexão filosófica. Você pode nem concordar, porque a gente está falando de filosofia, e filosofia vai longe a nossa conversa, mas eu só queria que você refletisse um pouco. Pensa só um pouco sobre isso que foi falado, o que foi apresentado, como a Segunda Guerra se desenhou, o quanto o fascismo italiano, o nazismo alemão e o imperialismo japonês, o quanto o poder extremo na mão de uma pessoa só, o quanto isso é maléfico, porque a gente sempre imagina que aquela pessoa é nosso ideal de ética e moral, que poderia seguir tudo que a gente quer, mas no fundo todo mundo é humano, todo mundo erra e todo mundo tem os seus desejos próprios, que muitas vezes são colocados à frente do interesse público e do interesse coletivo. Então, pensa um pouco, aqui a gente não quer apontar ninguém, não quer olhar para ninguém, a ideia aqui é que vocês olhem o mundo, entendam o mundo com uma maneira mais filosófica, para que vocês abram a cabeça de vocês, que não sejam manipulados por nenhum tipo de ideia de manipulação de massa, que é esse tipo de ideia de colocar você dentro de uma bolha, te alimentar só com as informações daquela bolha e você acreditar que só aquilo tá certo e que não existe vida fora daquela bolha. Olha as outras bolhas, olha o mundo ao redor, olha como o mundo é múltiplo, como ele é diferente e o quanto isso é rico para isso engrandecer as suas próprias experiências. Então, um beijo no coração, esfirras de amor, esfirras de diversidade para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.